Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso de Administração Geral. Vamos dar uma continuada aqui nas teorias de gestão por processos. Vamos dar uma olhada nas classificações, principais classificações de processos. Uma das classificações é essa: processos de negócio, processos organizacionais e processos gerenciais. Então vamos lá dar uma olhada o que é isso, ou seja, processo de negócio, gente, é o processo voltado a fazer o produto ou serviço da empresa, ou seja, seria o processo exatamente que é voltado a entregar o produto ou serviço para o cliente, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa como a Fiat Automóveis. Seria ligada à montagem de automóveis, ou seja, o processo de fabricação, de montagem daquelas peças até que aquele automóvel possa ser vendido, ele é um processo de negócio, então, tá? No fundo, é o que a gente, quando até há pouco tempo a gente estava falando, são os processos principais, os processos essenciais de uma empresa que é o tão ligado ao quê? A agregar valor em um produto ou um serviço para ser entregue ao cliente, tá? Você tem também, obviamente, toda empresa é o que a gente chama de área meio, ou seja, o que é essa área meio, gente? São as áreas das empresas que atuam nos processos organizacionais, ou seja, cada empresa precisa, por exemplo, de ter um controle de contas a pagar, ter um processo de treinamento, de recrutamento, ou seja, você tem diversas áreas que atuam sem ter contato diretamente com aquele produto ou serviço que vai ser oferecido ao cliente. Ou seja, por exemplo, a área de contas a pagar, os processos de recursos humanos, são, por exemplo, a área da limpeza da empresa, ou seja, diversos processos que existem que não têm ligação, ou seja, são chamados de processos de suporte, ou seja, eles vão dar suporte àqueles processos de negócio. E, por fim, os processos gerenciais, que no fundo seriam processos ligados ao planejamento, à avaliação, ao controle, ou seja, processos que existiriam também dando suporte aos processos de negócio. Então, os processos de negócio, processos organizacionais e processos gerenciais é uma classificação. Vamos dar uma olhada aqui em outra classificação, que é a classificação conhecida como classificação por agregação de valor. Então você tem aqui, eu acho a tela mais fácil de captar, o processo primário, ou seja, que seria ligado aos processos de negócio da outra classificação, que são as atividades que vão gerar valor ao cliente, ou seja, ligados então àquela produção ou ao serviço ao cliente da empresa. E os processos de suporte, ou seja, são aquelas atividades que vão dar suporte aos processos primários. Então, como a gente viu na outra classificação, seriam os processos organizacionais e gerenciais que dariam suporte àqueles processos primários. Então, aqui, controle de caixa, treinamento, recrutamento, limpeza da empresa, se isso não for, obviamente, um serviço a ser prestado, ou seja, diversos processos que existem dentro da empresa que não estão ligados diretamente nessa produção ou serviço que vai ser ofertado ao cliente final. Tá? Vamos ver outro conceito aqui, processos verticais e processos horizontais, ou seja, como que aqueles processos funcionam em relação à estrutura da empresa. Ou seja, o processo vertical, ele é um processo o quê? Que ele está funcionando de acordo com o quê? Com a hierarquia. Ele normalmente desce, ou seja, é um processo ligado ao planejamento. Por exemplo, se vocês estão lembrados, você tem ali o planejamento estratégico, planejamento tático, operacional, aquilo ali vai se desdobrando, ou seja, seria um processo de orçamento, de
orientação, ou seja, são processos que existem geralmente de cima para baixo dentro de uma empresa, também normalmente focado naqueles processos gerenciais ou processos de suporte, né, de organizacionais. Aqui, os processos orientais já seriam mais focados no fluxo de trabalho. Ou seja, exatamente o que acontece. Ó, essa área faz isso, aquela área faz aquilo, essa área faz aquilo, até chegar num produto ou um serviço. Ou seja, ela depende de uma coordenação entre aqueles departamentos para que as atividades sejam feitas de forma efetivamente com qualidade, no tempo certo. Então, nós estamos falando aqui o quê? Por exemplo, uma atividade aqui num processo horizontal, por exemplo, a gente está falando daquele famosa situação, processo de produção, leva à logística, que leva à área de vendas. É um processo horizontal, ou seja, ele necessita de atravessar diversos setores que estão no mesmo nível hierárquico, por isso se fala processos horizontais, ou seja, laterais. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em mais uma classificação, que é a classificação de processos internos, processos externos e, afinal, também muito interessante, a de processos-chave. Gente, processos internos e externos, eu acho que isso é bem tranquilo. Ou seja, processo interno é aquele processo que começa e termina dentro da empresa. Ou seja, processo que ele tem toda as suas partes, as suas fases, dentro do ambiente daquela organização. Ou seja, é um processo que não necessita de partes externas. E os processos externos, gente? Os processos externos, obviamente, eles necessitam. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de atividades de outsourcing, ou seja, de terceirização, o que é, gente, essa terceirização, esse outsourcing, tá? Quando ele é bem feito, você vai, por exemplo, tem alguma atividade, alguma parte do seu processo produtivo que você não consiga fazer bem, que você não tem o know-how, não tem experiência, não tem, às vezes, digamos assim, capacidade, até dinheiro, para fazer isso dentro da empresa. Muitas vezes você vai optar por o quê? Por essa terceirização, ou seja, uma parte do seu processo produtivo, ele vai ser executado em outra área, em outra empresa, que não tem nada a ver com a sua. Com isso, gente, vou criar mais uma paginazinha aqui. Você tem, por exemplo, o que a gente chama de organização em rede, né? O que é uma organização em rede, gente? É onde você tem aqui a sua empresa A, ela pega, por exemplo, ela faz uma parte do processo produtivo, depois ela envia o produto para a empresa B, que vai, por exemplo, operar em uma parte do processo produtivo, depois você volta com esse produto e envia para a empresa C, que vai, por exemplo, fazer a pintura daquele produto, e aí você por aí, ou seja, você necessita de diversos parceiros que vão atuar nesse processo produtivo, ou seja, tanto você, no caso, quanto esses outros parceiros, eles irão participar do processo. Com isso, a gente fala em processos externos, ou seja, onde existe uma parte do processo que é efetivamente executada fora da empresa. E processo-chave, gente. Processo-chave é ligado digamos assim, aos processos que trazem maior impacto aos clientes, ou seja, são processos que agregam muito valor, que são muito necessários e interessantes
para que aquele seu produto ou serviço tenha qualidade. Por quê? Porque é óbvio, gente, que existem diversos processos dentro de uma empresa. Só que nem todos eles vão gerar, digamos assim, vão ser tão importantes. Então, até uma dúvida que existe muito. Mas, professor, a gente numa empresa, quando tem gestão por processo, a gente gerencia todos os processos? Claro que não, gente. Por quê? Porque tem processos que muitas vezes não são tão relevantes, tão importantes. Ou seja, você se preocupará provavelmente com os processos mais importantes da empresa, os que geram maior impacto. Ou seja, essa é a ideia, então, de processos chave, processos críticos. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, um exemplo de processo chave. Então, o atendimento ao cliente em um restaurante. Então, por exemplo, quando você vai ao restaurante, gente, o atendimento é fundamental. Então, vamos imaginar que você chegue num restaurante, a comida pode ser fantástica, você pode ser, o lugar é lindo, um ambiente maravilhoso, mas se você foi destratado no restaurante, eu te garanto que aquilo ali vai fazer que você não volte naquele restaurante. Ou seja, o processo de atendimento em um restaurante, ou em muitas empresas que têm esse atendimento a público, ele é um processo-chave. Se ele não funcionar, gente, vai ser muito difícil você manter aquele cliente. Ou seja, esse atendimento é um processo-chave. Outro processo-chave, por exemplo, a limpeza em um hotel. Vamos imaginar, gente, você chegou num hotel, mesma coisa também, um hotel lindo, maravilhoso, e de repente você vê a sua esposa, pior ainda, a sua esposa vê uma barata, um rato. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não durmo aqui de jeito nenhum. Gente, a limpeza, você chegar, por exemplo, o quarto não está limpinho, a toalha está meio gordurosa, ou seja, isso é fundamental nesse negócio. Ou seja, é um processo importantíssimo que agrega muito valor ao que aquele cliente está esperando. De repente, um outro fator, uma outra situação, um outro processo dentro daquela mesma empresa, não que não seja importante, mas não será tão importante, não trará tanto impacto ao cliente. Ou seja, quando a gente fala de processo-chave, é o processo que traz o quê? Alto impacto naquele negócio para os clientes, tá? E que, obviamente, tem que ser monitorado com muito mais cuidado. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui na questãozinha, questão número 10 da Fundação Carlos Chagas, começar a resolver essas questões de concurso. Defensoria de São Paulo, administrador em 2010. O ponto crucial na análise de processos de trabalho é a determinação. Então vamos lá. Ponto crucial. O que ele está querendo aqui? O ponto crucial, vamos lá, letra A, dos processos críticos da organização. B, da lacuna de competências. C, do organograma funcional da organização. D, do clima organizacional. E E, dos pontos fortes e oportunidades de negócio. Aqui a banca jogou um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Lacuna de competência, gente, a gente vai ver quando a gente estudar a gestão por competências. Organograma funcional não tem nada a ver com os processos de trabalho. Então, nem pensar. Clima organizacional também nada a ver. E dos pontos fortes e oportunidades de negócio, aqui seria a análise estratégica, né, a SWOT, também nada a ver. Então, obviamente, a nossa alternativa correta é a letra A, também para quem conhece a matéria, questãozinha de graça. Vamos lá. Próxima alternativa, próxima questão, questão número 11. Fundação Carlos Chagas, TRF da 4ª Região, analista administrativo em 2010.
Os processos-chave de negócios estão diretamente relacionados às atividades fim e são críticos para o sucesso organizacional. Então vamos lá. Analise com relação a tais processos. 1. Seus resultados produzem alto impacto para os fornecedores. Gente, beleza. Não, pera um pouquinho. Beleza não. Vamos lá. Tem um porém aqui. Não é fornecedores, é cliente. Até eu já ia caindo nesse treco aqui. Olha como é que é a pegadinha. São os clientes e não os fornecedores. Vamos lá. Número 2. Falhas nesses processos comprometem o desempenho parcial do sistema. Aqui é outra pegadinha, gente. Não é o desempenho parcial, é o desempenho total ou global. E não o parcial. Então, a 2 também não está legalzinha, não. Não são críticos para a execução da estratégia da organização. Isso aqui sem comentário, né? Se a gente está falando de processo crítico, é porque ele é crítico, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não precisava nem ter estudado. Vamos lá. Número 4. É preciso haver convergência do esforço organizacional de modo a minimizar riscos, tempo e desperdícios de recursos e maximizar a sinergia. Tranquilo, né, gente? Como a gente já falou, a sinergia é aquele 2 mais 2 igual a 5, onde duas partes juntas, elas conseguem trabalhar e atingir um resultado que seria maior do que elas trabalharem separadas. Vamos lá para número 5. Todos os processos das unidades de negócios devem estar integrados no sistema de gestão. Gente, vamos lá. O que está correto? Aqui está direitinha, belezinha. Até aí está, assim, a 5 não tem nada errado, não. Vamos aqui ver o que está certo. A primeira e a segunda estão erradas. A terceira também está errada. Aqui, pelo amor de Deus, está errado. O que está certo é o quê? A 4 e a 5. Então vamos ver aqui quais são as alternativas. A alternativa A4 já está aqui. A alternativa A é a alternativa correta. Vamos partir para a próxima questão. Questão número 12. Fundação Carlos Chagas, Infraero, administrador em 2009. Em termos de capacidade de geração de valor, os processos em uma organização podem ser classificados como processos. Então vamos lá. Letra A. Primários, que correspondem a atividades que geram valor para o cliente e de suporte que garantem o apoio necessário ao funcionamento adequado dos processos primários. Gente, primeira coisa, o que ele está querendo? Em termos de geração de valor. Então, vocês estão lembrados, a classificação em relação à geração de valor, ela fala o quê? De processos primários e processos de suporte. Então, vamos lá. Letra A, primários que correspondem a atividades que geram valor para o cliente, de suporte que garantem o apoio necessário ao funcionamento adequado dos processos primários. Essa aqui tá bonitinha. Vamos lá para ver o que tem de errado nas outras aqui. Letra B, finalísticos, destinados à geração dos produtos finais e intermediários destinados à geração de produtos para clientes internos. Gente, ele aqui, ele só, no fundo, não é que nem esteja errado, mas o conceito não é finalísticos, é primários e também não é de suporte a intermediários. Ou seja, o resto até estaria certo se a gente trocasse o nome aqui dos conceitos. Vamos lá. C, verticais relativo ao planejamento, orçamento empresarial,
que se relacionam com a alocação de recursos escassos, e horizontais são aqueles baseados no fluxo de trabalho. Essa aqui não é a classificação que ele está pedindo. Ele está pedindo a classificação de geração de valor. Então, essa C aqui está incorreta. Vamos lá para letra D. De entrada, que define a quantidade dos insumos e seus fornecedores, e de saída, que definem a quantidade dos produtos finais e os respectivos clientes. Isso aqui é um blá, blá, blá. Está querendo enrolar quem não estudou. E a letra E, de mapeamento, que identificam os macroprocessos e essenciais que estão associados às regras básicas do negócio. Também aqui isso é um blá, blá, blá. É uma enrolação. Como a gente viu, então, vamos lá, qual é a nossa alternativa correta? É a letra A. Bonitinho. Letra A é o gabarito da banca. Vamos para mais uma questão, questão número 13 da Fundação Carlos Chagas, concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Vamos lá, concurso de 2009. Em uma organização, os processos, então vamos lá, letra A, podem ser organizados quanto à área de atuação ou tipo de cliente, sendo, portanto, ligados à essência da organização e resultam no produto ou serviço que é recebido pelo cliente. Então, vamos lá. Podem ser organizados quanto à área de atuação ou tipo de cliente, sendo, portanto, ligados à essência da organização e resultam no produto ou serviço que é recebido pelo cliente. Vamos lá, a partir do princípio, não estou vendo nada de errado nessa aqui. Vamos para as próximas aqui, ver se a gente vê algo de errado. Letra B. Responsáveis pelo fluxo de informação e tomada de decisão que resultam em ações de medição e ajuste do desempenho da organização e são denominados processos organizacionais ou de integração. Gente, aqui a banca inverteu. Por quê? Porque os responsáveis pelo fluxo de informação ou tomada de decisão são os processos gerenciais e não os organizacionais. Vamos lá. Letra C. Que viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas de uma organização em busca de seu desempenho global e garantem o suporte aos processos de negócio, são denominados processos gerenciais. Então, a banca aqui só fez aquela famosa tática de trocar as definições. Esses são os processos organizacionais e não gerenciais. Portanto, aquela famosa pegadinha de inverter os conceitos. Vamos lá, as duas então estão erradas. Vamos para a letra D. Verticais são baseados no fluxo de trabalho e envolvem a coordenação das atividades espalhadas por várias unidades organizacionais. Aqui, gente, mais uma vez o conceito está errado. Esses são os processos horizontais. Ou seja, não são os verticais, são horizontais e, pelo jeito, a letra E deve estar errada também, porque ele já começa aqui. Horizontais referem-se ao planejamento e orçamento da organização e à alocação de recursos escassos, como financeiros, humanos, sendo importantes para a coordenação lateral. Então, aqui, de novo, ele inverteu, porque aqui sim são os verticais. Eles são muito imaginativos lá. Então, vamos lá. Gente, a banca, obviamente, pegou os conceitos todos e foi invertendo. Então, realmente, o gabarito é a letra A e é
o gabarito da banca. Vamos lá. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos recomeçar o nosso curso. Já te vejo. Um abraço.